Araribóia. Poucos pedaços de litoral no Brasil do século XVI foram tão habitados quanto o trecho entre as atuais cidades fluminenses de Itaguaí e Cabo Frio, incluindo a orla da Baía de Guanabara. Era disputado por franceses e portugueses, primeiro com feitorias. Cabo Frio é a primeira registrada na história do Brasil, depois com a fundação de cidades, França Antártica e Rio de Janeiro, e por tribos tupinambás, cultivando a antiga tradição de rivalidade mortal entre cada agrupamento da etnia. O entorno da Guanabara, com suas planícies litorâneas adjacentes, era, ao lado da Paraíba, uma das regiões mais densamente povoadas por tupis da costa brasileira. Daí o intenso comércio de escambo francês estabelecido desde o início do século XVI. Os portugueses também comerciavam, em menor escala. A população nativa era tupinambá. É com a guerra entre franceses e portugueses que surgirá a distinção entre tamoios, os avós em tupi, e temininós, netos, os primeiros aliados dos bretões de Villegagnon, os segundos, em minoria em relação aos tamoios, dos lusos. Villegagnon não era protestante, como se ensina em algumas escolas, mas católico. Uma migração posterior de calvinistas foi aceita no estabelecimento colonial francês, fundado em 1555. O registro é necessário para desconstruir a ideia de refúgio religioso para o empreendimento francês. A finalidade era colonizar, ampliando as possibilidades comerciais. Naquele ano, os temininós migraram para a capitania do Espírito Santo. Lá, apoiaram forças portuguesas contra inimigos locais e estrangeiros. A partir de 1559, deu-se a reação lusa. O grosso das tropas portuguesas era formado por tupinambás da Bahia, tupiniquins de São Vicente e temininós, todos tupis. Entre os temininós, teve atuação destacada e emergiu como liderança militar dos tupis envolvidos o chefe Araribóia, batizado Martim Afonso de Souza, em homenagem ao pioneiro da colonização do Brasil. A expulsão dos últimos franceses da Guanabara ocorreu em 1567. Araribóia, ou melhor, Martim Afonso de Souza, foi encarregado de estabelecer aldeamentos em Magé, Itaguaí, Cabo Frio e na futura Niterói, aldeia de São Lourenço, que lhe foi presenteada como sesmaria. Ganhou também direito à pensão vitalícia e hereditária. Graças ao cordão militar de defesa formado pelas aldeias sob o comando de Martim Afonso e seus descendentes, o entorno da cidade do Rio de Janeiro foi a primeira região a ficar livre de ataques de índios de corso, assaltantes, e a não figurar como palco de guerras nativas. Martim Afonso de Souza, o Araribóia, agraciado com o hábito da Ordem de Cristo, deixou descendência, identificada com o sobrenome Souza e comprometida com a defesa militar do Rio de Janeiro. Muitos de seus sucessores ocuparam o cargo de capitão-mor. Em 1796, mais de 2 séculos passados, Manuel Jesus e Souza exercia a função com base na linhagem familiar, com direito aos vencimentos e distinções honoríficas correspondentes, como registra Leandro Narlock em seu Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Leandro, a partir de vasta pesquisa, também lembra que a presença de indígenas, como os Souza Temininós, entre a nobreza e a alta hierarquia militar do Brasil, não foi exceção, pelo menos durante o período colonial. Ele lista vários casos na capitania de São Paulo. Os índios da Guanabara pouco tempo viveram em aldeamentos, preferindo a cidade, os engenhos e os povoados europeus. Também apreciavam receber nomes portugueses ao ser batizados. Os mais isolados dariam origem aos caiçaras, pescadores de cultura luso-ameríndia, presentes no litoral sul-fluminense e paulista. A fundação da cidade do Rio de Janeiro, em 1565, é obra de portugueses, sob a liderança de Estácio de Sá, e de tupinambás da Bahia, tupiniquins e temininós, sob a liderança de Martim Afonso de Souza Araribóia. Quanto aos tamoios e franceses, sabe-se de descendentes em comum, era inevitável. O Rio de Janeiro, como outras vilas e cidades brasileiras, nasceu e desenvolveu-se mais como obra nativa do que europeia. Mas os nativos recusavam a identidade indígena, sempre que possível optando pela portuguesa. Por isso o gentílico carioca, casa de branco em tupi, foi tomado como depreciativo até o século XIX, quando os topônimos e gentílicos tupis entraram na moda. Nota 1. Bretões da Bretanha, região do noroeste da França,
formavam o maior contingente da esquadra fundadora da França Antártica. Quanto aos tamoios, jamais existiu uma entidade que a historiografia registraria como Confederação dos Tamoios, conforme esclarece Renato Stuttmann em tese de doutorado. O esclarecimento faz todo sentido. Tupis jamais, antes ou após a chegada dos europeus, constituíram um Estado ou proto-Estado por associação para além da unidade territorial de cada núcleo habitado, pois contrariaria, em grande medida, a estruturação social das aldeias e seu sistema de crenças. Eventual domínio de líderes nativos, estrangeiros ou mamelucos sobre mais de uma aldeia seria conquistado por avassalamento, ainda que com sentido assimétrico e, em geral, desestruturante. Aldeias, porém, poderiam atender a chamados para guerras de interesse europeu, mediante negociação, como também indivíduos tupis poderiam se entregar a tarefas eventuais ou mesmo se integrar à sociedade europeizada sem a perda completa da identidade aldeã. No contexto dos embates entre galos e lusos do século XVI no sudeste do Brasil, não há de se falar numa aliança espontânea e simétrica entre aldeias estruturadas conforme padrões tupis de organização social.